Estamos iniciando o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico Dr. Carlos Aterge. Dr. Carlos ele é formado pela Faculdade de Medicina de Pouso Alegre e ele tem especialidade em oftalmologia pelo Hospital da Santa Casa de Ribeirão Preto. Dr. Carlos, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Luciano, estar aqui com você no seu programa Saúde. E tenho certeza que vamos esclarecer muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores. E eu acredito que a gente poderia começar com uma doença, se pode ser chamada assim, que é a miopia. E eu acredito que você agora há pouco me falou que você trouxe, né, uma maquete, um olho. Eu pediria a Ana Carolina, por gentileza, que trouxesse para a gente. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado, Ana. Obrigado. Carlos, miopia. O que vem a ser miopia? Nos chamados vícios de refração, Luciano, nós temos o que é mais que a gente mais vê de problema oftalmológico é gente usando óculos para a rua, né? Para as ruas, todo mundo de óculos. E são os vícios de refração. São a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. São os três mais comuns. Os mais comuns. E a vista cansada de perto, né, que é a presbiopia, que aparece mais ou menos na nossa idade, né? Daqui uns anos, né, vai aparecer, né, Carlos? É isso. Então eu vou pegar um olhinho aqui, uma maquete, só para o pessoal entender mais ou menos o que são esses três vícios de refração. Isso aqui é um olho humano, aqui é a córnea, né, que vocês podem ver a córnea. E essa córnea equivale a uma lente, para você ter uma ideia, como Deus é sábio, a natureza, a córnea, ela tem em torno de 55 graus, tem essa córnea. Certo. Esse pequenininho aqui no meu olho. Atrás da córnea a gente tem um espaço chamado câmara anterior, tem a íris, que é o colorido do olho, tem a pupila, popularmente chamada de menina dos olhos, aqui é a pupila, e atrás dela o cristalino, que quando envelhece deixa de ser transparente, fica opaco e forma a catarata, que é uma onde que aparece, que surge a catarata. A catarata, que daqui a pouco a gente vai falar. Depois nós temos aqui, isso aqui não é oco assim não, seria uma bola, uma gelatina transparente chamada humor vítreo, e grudado nela esse amarelo seria a retina, que é o filme, né, onde a imagem passa pela córnea, pela pupila, pelo cristalino e vai ser formada aqui na retina. Depois isso aqui é o nervo óptico que vai levar a imagem lá para o cérebro. A imagem, na verdade, ela é formada invertida aqui. Certo. Quando eu olho para o Alessandro ali, ele está de ponta cabeça aqui. E isso aqui vai para o cérebro desinverte. Como se fosse um espelho, né, com a imagem invertida. A imagem do espelho, invertida. Então vamos lá. O que é a miopia, a primeira pergunta que você fez? A miopia é o alongamento do comprimento do olho. Esse olho aqui é maior. Quando eu olho para o Alessandro ou para você, a imagem que está formando aqui tem que formar na retina. Se o olho for alongado, ele é um olho míope, ele é maior do que o normal. Então a imagem vai formar antes da retina. Tá? Então o míope enxerga bem de perto, mas quando ele olha de longe, ele não enxerga direito. Ele enxerga de perto, não enxerga de longe. O hipermétrope, o que é? O olho é pequeno. É o inverso da miopia. O olho é pequeno, a imagem formaria virtualmente atrás do olho. E ele não enxerga de perto e enxerga de longe. O hipermétrope de perto é fraco, a visão de longe ele enxerga. De longe é boa. Quando é pouca hipermetropia, se for muita hipermetropia, nem de perto nem de longe. E o astigmata, o que é? O astigmata, ele tem aqui a córnea, tem uma curvatura assim e uma curvatura 180, uma 90, vamos supor. Quando essas curvaturas são iguais, o olho é um olho normal. Se ele for mais curvo num eixo do que no outro, é um olho astigmata. E a imagem, o que acontece? Quando eu olho para o Alessandro, o raio de visão passa aqui, vai formar uma imagem, vamos supor, uma na retina, um astigmatismo miópico, vai formar uma na retina e uma antes da retina. Então, esse é aquele duplo contorno em volta das letras, a pessoa não vê com nitidez. Tipo um borrão mesmo, né? Um de F com R, com B. Então, tá lá na escola, a criança tem dificuldade escreve errado. A criança tá lá, mas a professora fica brava, pensa que a criança não... Então a professora, né, ou mesmo os pais prestarem atenção nos filhos, né, nas crianças na escola, algum problema, né, de visão realmente? Problema de visão começa a se perceber, a grande maioria das vezes, nas escolas. Quando já não tem caso na família, os pais já ficam atentos, né? Exatamente. Mas aí eles não enxergam. E a vista cansada, que aparece depois dos 40 anos, o cristalino aqui, ele começa a ficar mais endurecido e perde a elasticidade.
e a gente começa a ter dificuldade para focalizar de perto. Seria como uma hipermetropia que aparece depois dos 40 anos, mas mais causada pelo endurecimento do cristalino. Aí o corpo ciliar não consegue, o músculo ciliar não consegue focalizar bem. Doutor Carlos, espetacular a explicação, acho que todo mundo deu para entender, muito boa explicação. Deixa eu te perguntar, você me colocou que tem um líquido, né, que é o humor vítreo. Uhum. Quando há uma perfuração do globo ocular, perde-se um pouco desse humor vítreo. A pessoa necessariamente, não perdendo total o líquido, perdendo um pouco desse líquido, perde a visão ou não? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Por exemplo, quando a gente dava plantão na Santa Casa, tinha muito acidente de automóvel, principalmente pela falta do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança foi uma maravilha, essa lei que obrigou a ter Evita... Todo mundo batia o carro, batia o rosto no para-brisa, perfurava o olho. Aí pode perfurar na córnea, aqui o branco do olho chama esclera, né? E quando tem a conjuntiva por cima, a conjuntiva, que é a pele do olho. E pode perfurar, pegar a córnea, pegar cristalino, o corpo ciliar, que é esse vermelhinho aqui, a retina e o humor vítreo. Esse humor vítreo, existem cirurgias que a gente troca ele todo. Você troca ele por um fluido, um óleo de silicone, ou um gás, ou mesmo um líquido. Quer dizer que não precisa ter aquela grande preocupação, perfurou o olho, vou perder a visão. Depende da perfuração. Se for uma perfuração muito grande e perder muito líquido, rasgar a retina, aí são complicações ruins. A retina é um filme fininho, mas muito mais fino que uma folha de rosa, vamos falar, uma pétala de rosa. E isso aqui, se rasgar, depois você remendar, não é a mesma coisa. A córnea, vamos supor, um cristal, você derruba um copo de cristal e quebra, você colar ele depois, ele nunca mais vai ser igual. Exatamente. Né? Então sempre vai ter uma perda de visão. Depende. Agora, se você cortar aqui na esclera, suturar sem grande perda de vida, é recuperação de 100%. Depende do caso do acidente. Depende do acidente. Do grau de lesão. Isso. Doutor Carlos, eu gostaria que o senhor comentasse conosco, né, a respeito do tratamento da miopia, hipermetropia, astigmatismo. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico oftalmologista Dr. Carlos Aterge. Doutor, perguntávamos agora há pouco, né, a respeito do tratamento da miopia, astigmatismo, hipermetropia. Como que é esse tratamento? Isso. O tratamento mais conhecido é o uso de óculos. Eu vou pegar meu olhinho aqui, minha maquete, que eu gosto de trabalhar em cima dele. O mais conhecido é o uso dos óculos, né? Então, para miopia, você coloca um óculos com lente divergente, você consegue jogar a imagem que não chegou até a retina. No hipermétrope, você coloca uma lente convergente que você tira a imagem que estaria formando virtualmente atrás do olho até na retina. Da retina para o nervo óptico que vai para o cérebro. E o astigmatismo, você usa uma lente cilíndrica, ela junta as duas imagens que não estão formando juntas e consegue formar uma imagem única. Seria a lente do óculos. Tem o tratamento com lentes de contato. Existem hoje centenas, milhares de lentes de contato, gelatinosas, descartáveis, de uso. Cada tipo de lente é para um tipo de patologia, por exemplo, a gelatinosa, a lente dura, cada uma é para um tipo de patologia. Isso, mais ou menos isso. Por exemplo, alguém que não comentou ainda, mas ceratocone, não poderia usar uma lente gelatinosa, teria que ser uma lente mais dura. Isso, você já foi lá. Nós vamos lá no ceratocone então. Como eu disse, o astigmatismo é uma irregularidade na curvatura da córnea. O ceratocone é uma doença genética, mas que desenvolve geralmente na adolescência, muito familiar. E essa córnea fica com forma de cone, cerato de córnea e cone, fica bicuda. E provoca um astigmatismo altíssimo. Aí o porquê da lente dura. Aí a lente dura, você colocando ela aqui, sobre a córnea, você vai formar entre a lente, o filme lacrimal, a lágrima que está aqui, e a córnea, uma única coisa. A lágrima com a lente vão preencher esse buraco, esse torto. E vai formar. A lente gelatinosa, como ela é mole, se você puser ela aqui, em cima, ela vai ficar torta igual a córnea. E vai continuar ela vai continuar torta igual a córnea. A outra vai formar uma imagem. E aí você corrige o ceratocone. O ceratocone, já que você entrou aí, é uma patologia que a córnea às vezes desenvolve tanto esse bico, não para de crescer, que você tem que trocar a córnea e fazer o transplante de córnea.
A maior indicação de transplante de córnea no mundo é para ceratocone. Ceratocone. Pode-se dizer que 70% a 80% dos casos de transplante são para ceratocone. Tá? Mas antes de chegar no transplante de córnea, você tem o óculos, tem a lente de contato dura, que na maioria dos casos vive a vida toda com a lente. A pessoa não precisa trocar essa córnea. Voltando no tratamento de miopia, e além da lente do óculos, existe hoje a cirurgia a laser, tá? É o LASIK e o PRK, que são as técnicas mais usadas, e eles fazem uma fotoablação. A córnea vamos ter uma espessura assim, em micras, isso em micras, né? Aí você aplica a luz de laser aqui, tudo calculado por computador. Seriam vários cortes, pequeníssimos cortes. É uma luz, o laser é uma luz, ela faz a ablação, ela diminui a espessura dessa córnea e para cada grau certinho ela vai diminuir, tornando essa córnea e esse olho num comprimento único, tira a miopia, tira o astigmatismo e tira a hipermetropia. E normalmente a pessoa fica sem óculos após essa cirurgia ou pode acontecer ainda de usar um grau bem pequeno de óculos? Pode acontecer de sobrar algum grau, quando é miopia muito alta, hipermetropia alta. O ideal é entre 1 e 6 graus. Dá para corrigir. 90% fica muito bom. Quando é hipermetropia muito alta, miopia muito alta, às vezes sobra um pouquinho de grau, mas uma pessoa que tirava o óculos, não enxergava nem o rosto no espelho, no banheiro, ela vai estar no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, você falou que a pessoa tem 6 graus, por exemplo, fez uma cirurgia para miopia. Supondo que não corrija totalmente, sobrou 1 ou 2 graus. Pode ser feita uma cirurgia posteriormente, algum tempo após? Pode. Para tentar corrigir esse grau que ficou? Pode, é o retoque, a gente chama de retoque. Normalmente a gente faz com 2 a 3 meses, até 6 meses. Depois a gente faz o retoque tentando complementar esse grau que sobra. 90%, 99% dos casos, depois com o retoque, vão sair todo esse grau. Quando sobra grau, ainda pode ser usado óculos, pode ser usado uma lente de contato, isso muda a vida da pessoa. É uma cirurgia hoje feita com colírio de anestésico e você faz a cirurgia hoje, amanhã a vida é normal. Pode fazer esporte, pode trabalhar. Depois da cirurgia laser? Tranquilo. É uma cirurgia, é uma aplicação de laser, é uma coisa assim, uma técnica muito evoluída. A oftalmologia, eu acho que é a área da medicina que mais evoluiu tecnologicamente, sabe? Agora há pouquinho você estava comentando a respeito de catarata. O que vem a ser a catarata? Aproveitar que eu estou mostrando o olho para o Alessandro aqui. A catarata é o seguinte, como eu te mostrei, a córnea é uma lente de 55 graus, o cristalino é uma lente de mais ou menos 20 graus. E ela fica aqui, localizada nesse local. Essa lente transparente, com o passar dos anos, existe também catarata congênita. Aí tem que ser operado imediatamente. Mas, normalmente, é uma patologia mais da idade, com envelhecimento. E esse cristalino vai ficando opaco, branco. E não passa a imagem. Ou seja, ele deixa de ser transparente, ficando opaco, grosseiramente, para os nossos telespectadores entenderem. Então, ele não fica transparente, ele fica opaco, ou seja, tampa a visão. Vai enxergar tudo, não vai enxergar até no ponto que tampa tudo e não enxerga nada. Fica completamente sem enxergar. Uma cegueira temporária, né? Totalmente reversível. E aí você tira-se esse cristalino natural e coloca um cristalino artificial que chama-se lente intraocular. Você implanta ela aqui. Hoje já existem algumas lentes multifocais que podem ser tanto para longe quanto para perto, entendeu? E com uns resultados bons. Mas ainda a maioria das lentes usadas são as lentes monofocais, somente para longe. E a pessoa usa um óculos só para perto. Mas fica muito bom. Pessoal, hoje em dia, com o avanço da medicina, tem os tratamentos, né, que realmente, como você falou, se faz o tratamento, faz uma cirurgia hoje, está trabalhando amanhã. Então, graças ao avanço, né, da medicina, eu acho que isso é muito importante. Dr. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico oftalmologista Dr. Carlos Aterci. Carlos, a gente poderia passar o que é glaucoma, pelo menos para alguma coisa para os nossos telespectadores. Glaucoma, Luciano, é a pressão alta na vista. Se bem que hoje existe até o glaucoma de baixa pressão. É uma patologia
do nervo óptico. Aqui o nervo óptico, a gente tem onde ele é projetado no fundo do olho, chama papila óptica. Quando aumenta essa pressão do olho, o olho é uma esfera, uma bola, ele tem que ter uma pressão para sobreviver. Ele vai matando o nervo óptico. E o que acontece? A pessoa vai perdendo o campo de visão. Ela vai ter uma visão central de 100% e não vai ter visão periférica. Por que aumenta essa pressão? É genético isso ou não? Geralmente genético, a maior causa genética é familiar e desenvolve mais na idade senil. Existe o glaucoma congênito também e desenvolve mais na idade adulta, né? Depois dos 40, 50 anos, já com tendência familiar. E a pessoa perde o campo de visão. Você vê que é um exame que, carta de motorista, e muitas vezes eles exigem a visão de 100% para frente, visão central, quando eu acho que 60%, 70% que é a visão para a carteira de amador, seria suficiente até para o motorista de caminhão, e eles não pedem o exame de campo de visão. Você imagina um caminhoneiro dirigindo uma carreta sem campo visual. Ele dentro de casa ele tromba com as portas porque não enxerga aqui, tromba... Só focado para frente. Ele só tem a visão assim, é como se você tivesse com a visão dentro de um tubo. Faz assim, ó, você vai entender o que eu estou falando. Eu enxergo a câmera lá, mas não enxergo você aqui, ó. Só para frente. Você imagina um caminhoneiro pilotando uma carreta sem ter campo de visão. Então eu acho que é um exame que deveria ser exigido. Ser feito com todos, né? Com todo mundo. Campo visual para quem dirige é mais importante do que uma visão central acima de 60%. O glaucoma tem algum tipo de tratamento ou não? O glaucoma hoje ele tem colírios que controlam a pressão, existem colírios muito eficientes hoje. E nos casos que não se controla com colírio, tem o tratamento cirúrgico. O laser antes, que seria o laser seria, entre aspas, mais um colírio, né? E você faz uma abertura do canal por onde é drenado esse líquido aqui, porque o glaucoma aumenta a pressão nesse líquido aqui, na câmara anterior. Ele não consegue sair e comprime o nervo óptico aqui atrás. Então você tem os colírios que diminuem a produção desse humor aquoso, outros que facilitam a saída. E quando não funciona, você tem a cirurgia de trabeculectomia que abaixa a pressão e controla. Tá bom? Beleza. Vamos passar para as nossas perguntas dos nossos telespectadores? Primeira pergunta, Jean. A visão é um dos 5 sentidos que permite aos seres vivos dotados de órgãos adequados a aprimorarem a percepção do mundo. Afinal, são com eles os olhos que enxergamos a maravilhosa dádiva de Deus, a nossa vida. Por que a diabetes pode levar à cegueira? Olha, Luiz do Carmo, o diabetes é uma doença de todo o organismo, de todo o corpo, e ela ataca o sistema vascular. E daqui no fundo do olho você vê que é cheia de vasinho. E o diabetes entope os vasos, entope esses vasos, diminuindo o sangue e o oxigênio para a retina. Então ele vai matando a retina e a pessoa vai levar a cegueira. Uma das maiores causas de cegueira que existe é o diabetes. Desde que não seja, né? Desde que não seja tratado. O controle do diabetes é o fundamental. Vamos à próxima pergunta, Jean. Dr. Carlos, eu gostaria de saber se pode-se operar qualquer doença ocular com laser? Olha, Ercival, nem todas as cirurgias de olho são feitas a laser, né? O que mais faz é a cirurgia para correção de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo. E existe no diabetes a fotocoagulação, que é uma luz que joga na retina para queimar os vasos que têm microhemorragias provocadas pelo diabetes. A maioria das outras cirurgias são feitas com técnicas cirúrgicas normais. Próxima pergunta. Eu gostaria de ter uma informação a respeito da retinopatia serosa. O que seria? Dona Heloísa, a serosa central é uma doença que acomete a mácula, que é a região do lado do nervo óptico aqui, que mais capta a visão. E ela é de fundo emocional. A pessoa muito estressada, muito nervosa, ela acaba fazendo um edema, tá? Uma retinopatia serosa central. E geralmente regride, graças a Deus, passando o estresse e sem deixar sequelas.
casos mais graves podem deixar sequela, sim, e a pessoa às vezes tem uma perda visual. E não necessariamente tem que ocorrer a cirurgia nesse caso? Não, esse caso não é cirúrgico, é um tratamento clínico. Próxima pergunta, Jean. Doutor Carlos, eu gostaria de saber que tipo de problema pode ocasionar o óculos de camelô. Boa pergunta essa, hein, Carlos? Essa é boa, hein? Manuel, os óculos de camelô, eles geralmente, como você fala de camelô, os óculos escuros. O óculos escuro, a função dele é diminuir a quantidade de luz que entra no olho. Proteger da claridade, que essa luz aqui, por exemplo, do estúdio, isso vai cansando, vai dando fotofobia. Então o óculos de sol protege. Quando ele tem o filtro ultravioleta, ele diminui essa quantidade de luz e também diminui a quantidade de raios ultravioletas que vão lesionar o cristalino, provocando catarata, a retina, provocando a degeneração macular, que é uma doença que tem muito hoje em dia, a degeneração macular senil, que você citou agora. Exatamente, que hoje parece que está tendo muito tratamento, inclusive com Avastin. Isso, um excelente medicamento, inclusive nasceu da ginecologia esse medicamento, e ele melhora muito a degeneração macular. Doutor Carlos, inclusive, hoje em dia está se usando o Avastin, né, que é uma injeção intraocular, nos casos de mácula. E você tem ideia mais ou menos quantas sessões tem que ser feitas, quantas aplicações de Avastin? Isso, no caso da degeneração macular, quando você tem um óculos de sol comprado em camelô que deixa entrar muito raio ultravioleta, ele vai provocar a degeneração macular. E você hoje tem um tratamento, graças a Deus, com bons resultados, em alguns casos, né? Tem casos que já não tem mais cura. E você injeta a injeção intraocular de Avastin, dentro do olho, aqui no morvito mesmo que você injeta. Certo. Geralmente 3 sessões, uma por mês, é suficiente para recuperar a visão. Dependendo de cada caso, Dependendo de cada caso, né? Quando a degeneração macular senil seca, ela não tem cura. A senil úmida, que forma uma membrana, aí você injeta, ela seca essa membrana e a visão retorna. Vamos à próxima pergunta, Jean. A partir de que idade pode-se usar lente de contato? Olha, Gladys, a lente de contato pode usar desde um recém-nascido até a idade enquanto a pessoa viver, 90, 100 anos. Não tem contraindicação nenhuma. O grande problema é o manuseio da lente de contato. Você tem uma criança de 2, 3 anos, 5 anos usando lente de contato, muitas vezes a mãe não consegue adaptar na criança. Não tem tempo para fazer isso, ou a criança perde a lente, tira do olho. Então a gente deixa para adaptar a lente, geralmente depois dos 13 anos, 14 anos de idade, quando a própria pessoa vai saber cuidar da sua lente de contato. Mas não existe, em relação ao olho, nenhuma contraindicação em idade nenhuma. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se existe alguma idade adequada para que se faça cirurgia para miopia. A gente espera o grau estabilizar e isso acontece em torno de 21, 22 anos de idade. Antes disso é contraindicada a cirurgia. Próxima pergunta, Jean. Doutor, eu gostaria de saber se as pessoas podem ter ao mesmo tempo astigmatismo e miopia? Olha, André, como eu respondi há pouco, geralmente miopia vem acompanhada de astigmatismo, é muito comum. Tem mais alguma pergunta, Jean? Gostaria de saber qual que é o procedimento correto para se tratar a conjuntivite alérgica. Se é com colírio, se deve procurar um oftalmologista, como que se deve proceder para curar isso daí? Bom, doutor Luciano, até a próxima semana. Olha, Jonathan, a conjuntivite alérgica é extremamente comum, a gente atende isso no consultório toda hora e o tratamento é feito basicamente à base de colírios antialérgicos e você deve tratar com um oftalmologista. Sempre procurando um médico especialista. Sempre um especialista na área. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença, fique à vontade se quiser mandar algum recado para os nossos telespectadores. Olha, Luciano, foi um prazer estar aqui com você na TV Pós. Maravilhoso o seu programa e o que ele tem de utilidade pública. Parabéns a você e à TV Pós. Muito obrigado, nós que agradecemos a presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.